A primeira fala do primeiro balão, do primeiro quadro de Helter Skelter é uma mulher falando "eu quero emagrecer". A primeira vez que a gente vê a personagem principal do mangá, a Liliko, é num outdoor, numa propaganda, na verdade, de sorvete, onde a Liliko diz: "Não basta ser gostoso, tem que ser maravilhoso. Novo picolé de chocolate, agora com 70% menos calorias". É essa contradição maluca de uma sociedade altamente capitalista, altamente movida pelo desejo, pela tentação, e uma sociedade que ao mesmo tempo vende beleza como produto, que é o centro de um ótimo, maravilhoso mangá que eu vou comentar aqui pra vocês, chamado Helter Skelter, que eu estou comentando por votação dos nossos padrinhos. Eu já gostava muito do mangá, eu recomendei lá num vídeo da Mikan, eu acho que até por conta disso os padrinhos viram que eu já conhecia o mangá e votaram junto com outros dois, com o Vinland Saga, que já tem vídeo aqui no canal, do Kaneda, e o Solanin, que tá emprestado pra Mikan e eu não consigo ler, então eu fiz o Helter Skelter, que é muito bom também. Esse vídeo vai discutir a trama toda do mangá, o mangá é um volume só, 9 capítulos, então vão atrás desse mangá, saiu pela New Pop, então está acessível, acho que dá pra achar pra comprar pelo próprio site da New Pop ou por Amazon, tanto faz. É fácil de achar pra ler, é rápido de achar pra ler. Também não é um mangá de spoilers, né? Então eu vou discutir até o fim desse mangá, mas não tem grandes revelações que eu diga aqui, nem que eu vá comentar e nem que estraguem a experiência. Porque ele é muito mais o que ele diz do que revelações de trama e tudo mais. Inclusive a parte da trama do mangá é a parte que eu não gosto tanto assim. Eu acho que a parte que trata do policial e da clínica são as partes mais fracas. Explicando. Helter Skelter é a história de uma modelo próximo de uma idol. Porque ela faz de tudo. Tem propaganda, tem filme, tem música, programa de variedade, tem de tudo que ela faz, mas basicamente ela é uma modelo fotográfica de moda que faz muito ensaio para revista. E ela descobre uma cicatriz na testa que não cura, não sara. E isso começa um processo de enlouquecimento e um processo de estudar como essa mulher, a Liliko, foi literalmente formada, como ela chegou nesse ponto, qual é o ambiente que forma pessoas como essa e que acaba por formar mais pessoas além dela. E também tem uma subtrama de uma clínica, que é a clínica que fez as cirurgias plásticas da Liliko, e das investigações de um policial, casos de suicídio e que envolvem essa clínica e como isso se mistura com a Liliko e tudo mais. Como eu disse, essa é a parte que eu não gosto muito. Eu acho o personagem do policial ele parece artificial num mundo de personagens que parecem mais reais. Ele é muito policial fictício. Ele é um policial que gosta muito de moda e cita atrizes hollywoodianas antigas e fala poeticamente sobre a beleza da Liliko. Eu não gosto muito dessa parte. E eu também não gosto muito da questão da clínica, porque eu acho que a clínica acaba... Tem a possibilidade de pessoalizar demais esse problema. De meio que deixar implícito que as coisas que aconteceram nesse mangá aconteceram porque existe essa clínica e essa clínica é do mal e faz isso com as meninas e vicia as meninas e condiciona elas a estarem sempre fazendo cirurgias para manutenção dessa beleza e tratamentos para manutenção dessa beleza, como se fosse um vício e como se fosse uma coisa dessa clínica, quando não é. As coisas que são discutidas, e muito bem discutidas, em Helter Skelter, são problemas sistêmicos. São uma sociedade, um sistema e um modo de pensamento dos nossos tempos. Esse mangá é de 2003, mas mesmo assim
ainda dá pra relacionar com tudo que a gente vive até hoje, de obsessão com o padrão de beleza e de como isso é reforçado pela mídia constantemente, e o papel da mídia e o papel dessas figuras que representam esse padrão de beleza, que é uma coisa que está sendo combatida até no próprio mundo da moda. Muita gente, muitas modelos estão brigando para que se tenha medidas para impedir, por exemplo, modelos magras demais, porque isso é um risco à saúde delas, enfim. Todos esses problemas são problemas sistêmicos que são muito bem discutidos pelo mangá, e esse é o forte desse mangá, é debater esses problemas e mostrar que é um mundo de contradições, e contradições que precisam ser alimentadas para alimentar uma ilusão, para que se continue vendendo a beleza como um produto alcançável. Uma das coisas que eu mais gosto desse mangá, por exemplo, como forma, é que ele é como forma contraditório. Ele é um mangá sobre beleza que é feio. Ele é esquisito. Eu tava mostrando hoje para um amigo meu do trabalho, o Matheus, voltando de metrô, saindo do trabalho, voltando de metrô para casa, e ele tava olhando o mangá e falando, caramba, parece que a pessoa aprendeu a desenhar hoje. E realmente parece amador, mas eu gosto dessa contradição, de ser um mangá sobre o mundo da moda e sobre o mundo da beleza absoluta, e ele é esquisito nos olhos. E ele também é uma história razoavelmente linear, né? O plot dela é linear, a sequência de eventos é linear, mas a narrativa é confusa e fragmentada, porque ela é muito entrecortada com narrações em primeira pessoa da Liliko e depoimentos de personagens sobre essa época, como se fosse um depoimento para a polícia muito tempo depois, e também narrações em primeira pessoa de outros personagens, e às vezes narrações que parecem mais em terceira pessoa do que em primeira pessoa. Então o padrão da narrativa confunde você nunca sabe exatamente de onde ele está vindo. Às vezes um capítulo termina com um discurso da Liliko, às vezes termina com algo que parece mais uma narração em terceira pessoa mais neutra, à distância. Então eu gosto dessa confusão e eu gosto dessas contradições internas que para mim são a forma colaborando com o conteúdo. Porque a personagem da Liliko é uma personagem que é uma contradição gigantesca. Parte do trabalho dela e da função dela na sociedade até é vender a beleza como algo possível, como algo que todo mundo não só deve, como pode alcançar. Tem uma entrevista dela no começo do mangá, onde a entrevistadora vai perguntando qual é o segredo da sua beleza e tal, e ela fala que eu gosto de tomar água mineral e nadar e subir montanha. Eu não lembro exatamente o que ela fala, mas são essas coisas bem básicas. Eu como de tudo. Vocês já viram um modelo falando eu como de tudo? Que é uma falácia enorme. No metrô, vindo pra casa, no metrô República, tem uma propaganda de vinagre. É um vinagre de maçã 100% natural. E fala, vinagre de maçã 100% natural. O segredo da beleza da Solange Frazão. A Solange Frazão é uma personalidade fitness de muito tempo na TV. Eu vejo ela no programa feminino de tarde e faz anos que ela tá lá. Ela é uma personalidade fitness porque ela mantém isso com muito esforço e com muito exercício. Constantes. A propaganda diz que o segredo da beleza dela é o vinagre natural. A Liliko nessa história vende essa ilusão, ao mesmo tempo que tem uma narração dela dizendo justamente isso. Eu falo porque é isso que vocês querem ouvir. Eu falo porque é isso que eu preciso falar. Porque é o meu trabalho dizer isso. É o meu trabalho vender um chocolate com 70% menos caloria. Porque a propaganda precisa te vender um doce que inerentemente faz mal, engorda, mas esse é com 70% menos calorias. E tá sendo vendido pela mulher que é considerada uma das mais belas no Japão dentro do mangá. Acho que é a terceira mais bem cotada nas pesquisas. Então tudo bem. É essa contradição que a Liliko precisa vender com o trabalho dela, quando na verdade o que ela faz para manter é muita droga, muita cirurgia plástica, muito esforço. Ela fala constantemente no mangá que dá muito trabalho
manter essa beleza. Tem até um momento onde ela fala que cosméticos são como drogas. Você precisa de doses mais fortes e precisa de cosméticos que tenham fórmulas mais fortes, porque a sua pele se acostuma e ele passa a não fazer mais efeito. Então você precisa de cada vez mais cosméticos cada vez mais fortes. E o padrão de beleza é um esforço constante e é uma corrida contra o tempo, que também é uma parte da trama desse mangá que eu acho muito interessante, porque a Liliko fala constantemente sobre data de validade. Ela sente alguma coisa morrendo dentro dela, que é ao mesmo tempo uma maneira poética de dizer que ela tá morrendo por dentro porque ela tá apodrecendo, mas também porque ela tem de fato uma data de validade. Isso é uma verdade meio universal no mundo. Você vê atrizes hollywoodianas reclamando muito que chega numa certa idade e os papéis vão acabando. O homem, o ator masculino, consegue fazer o galã romântico muito velho. 60 anos, cabelo branco, ele vai fazer um filme, ele pode ainda fazer um filme onde ele é um par romântico, geralmente com uma atriz com uma aparência de no máximo 30 estourando. Agora a mulher mais velha em Hollywood é a mãe, é a bruxa, mas o par romântico já fica pra trás. Aqui a gente vê isso em novela também. A porra do Francisco Coco galã de... Francisco Coco e Antônio Fagundes, galã de novela já muito acabado, com todo mundo. Eu ouvi a minha vida toda um monte de mulher falando: mas o Antônio Fagundes é charmoso, né? O cara tá velhaco. Mulheres da mesma idade, com aparência próxima da mesma idade dele, não são par romântico de ninguém em novela nenhuma. Mas isso é ainda mais complicado no Japão, porque o padrão de beleza japonês é muito mais infantilizado do que a média, pelo menos até onde eu vejo. Ele é muito mais infantilizado do que a média. Tem um vídeo muito interessante num canal chamado Ask Japanese, que é uma americana, inglesa, alemã, eu não sei, uma menina gaijin lá no Japão, perguntando sobre coisas da cultura japonesa para os próprios japoneses, e é uma pergunta, um vídeo sobre o que os homens acham errado sobre as mulheres, e as mulheres no começo do vídeo falam que, uma delas fala que os homens exigem que as mulheres acreditam que o peso normal das mulheres é entre 30 e 40 quilos, e acham que mais de 50, tipo 55 quilos, já é gordinha. E esse é um padrão reforçado pela cultura idol. Assistam um documentário chamado Tokyo Idols na Netflix, que é ótimo e assustador. Então tem a cultura idol, tem anime confirmando isso, com meninas magérrimas, aquele padrão de beleza esquisito do Oda, por exemplo, no One Piece, que não é muito padrão de anime, mas é um exemplo. Então são coisas reforçadas e é parte da trama também. Porque uma concorrente da Liliko nessa história é uma menina de 15 anos, que é natural, nasceu bonita. Ela não exatamente nasceu bonita. Ela é jovem. Ela tem 15 anos de idade. É lógico que ela vai estar mais próxima do padrão de beleza que se espera no Japão, por exemplo. O padrão de beleza japonês é o de uma criança, para as mulheres, no caso. Mas não só isso, não é só a questão do padrão de beleza colocar uma data de validade nas atrizes, idols, cantoras, tanto faz, que acontece bastante lá no Japão, pelo menos que eu vejo. Tem a questão das idols que meio que acabam muito rápido para a indústria e já tem que parar de cantar quando tá tipo, sei lá, 25, coisas do tipo. Eu não sou um grande entendedor, vocês me corrijam nos comentários se eu estiver errado. Mas não é só essa questão. Tem também a questão da velocidade da informação e do quanto você precisa se manter relevante. A Liliko nessa história está eternamente tentando se manter relevante, fazendo filme, fazendo participação na TV. Ela odeia tudo isso. Tem um certo momento que ela fala que ela tá cansada de pessoas vestirem ela para tirar foto. Porque ela realmente é um cabide, né? Basicamente o trabalho de uma modelo, às vezes, quando você se afasta um pouco da coisa, ela é um cabide para produtos e ela vende o produto e depois ela é tirada dali para outros cabides colocarem outros produtos. E ela odeia isso. Tem um momento genial nesse mangá que estoura um escândalo
sobre a Lílico, que aí eu não vou contar detalhes, mas enfim, estoura um escândalo sobre a Lílico e tem um texto de narração, que eu acho que nesse momento é uma narração em terceira pessoa, dizendo: quando o escândalo estourou pra mídia, todos ficaram felizes. É horrível para a imagem dela. As pessoas passam a comentar sobre ela, às vezes com uma admiração distorcida, às vezes com uma aberração, mas ela é assunto. E as pessoas têm o que dizer. Então todos estão felizes, todos ficam felizes com o escândalo. A pessoa já não importa mais. A pessoa é apenas a desculpa para você ter o que comentar com outras pessoas do seu círculo. Mas eu acho que a maior ilusão, e um dos momentos que eu mais gosto, um dos detalhes que eu mais gosto dessa história, é que existe na nossa sociedade altamente capitalista que nós vivemos, a gente tem a ilusão da escolha. A gente valoriza muito a escolha do indivíduo e a gente esquece que a gente não vive no vácuo. Nós estamos num sistema que o tempo todo está tentando desesperadamente influenciar a gente. E a Lílico, num ponto da história, compra essa ideia. Ela está na clínica e a mulher da clínica, porque a Lílico é uma extensão do sonho da mama. E isso é um detalhe muito interessante também. A agente dela basicamente afastou a Lílico da família e refez a própria imagem, literalmente refez a Lílico a própria imagem. Então a Lílico é a extensão da vida da mama e ela se chama de mama, o que é muito interessante, isso que eu acho muito interessante, porque existe também essa relação em família de pais e mães esperarem que os filhos sejam a extensão dos próprios sonhos. Tem um livro que eu li que eu já recomendei uma vez, que é Otaku, Filhos do Virtual, que fala um pouco sobre como funciona o núcleo familiar japonês e que tem a questão do pai ter a obrigação de trabalhar, então o pai basicamente nunca está em casa, quem cuida, e ele deixa o cheque com a mãe, e quem cuida das finanças e da educação da casa é a mãe, então cria-se no núcleo familiar mais comum, não todos, né, mas o mais comum no Japão é o núcleo familiar onde a mãe decide tudo pelo filho e cria-se uma relação de culpa e de eu fiz tudo por você, então você agora vai fazer tudo e viver da maneira como eu acredito que você tem que viver. Então a vida do filho e da filha é uma extensão do que a mãe quer. E essa é uma mama que literalmente faz a Lílico ser uma extensão da vida dela. Mas quando a Lílico tá na clínica, que foi a mama que fez ela ir pra clínica, a mulher fala que a Lílico fez a si mesma. Ela não é um produto dos outros, é um produto de esforço próprio. E a Lílico compra essa ideia e repete essa ideia de que ela construiu a si mesma. O esforço é dela. A escolha foi dela. Ela fez essa escolha. Quando simplesmente não é. A própria ideia, lógico que isso é intencional, a contradição é intencional, é mostrar que a escolha é uma ilusão e que o padrão de beleza, a máquina do padrão de beleza, é um sistema autoalimentado. Um dos grandes exemplos desse mangá é a própria irmã da Lílico, que você vai acompanhando desesperadoramente de plano de fundo o caminho dessa menina, irmã da Lílico, que é uma menina gordinha, lentamente tentando seguir os passos da irmã dela. Num certo ponto da história, ela faz uma cirurgia para aumentar os olhos, que é uma cirurgia muito popular no Japão e, se eu não me engano, na Coreia também, uma cirurgia para aumentar os olhos, para ficar mais ocidentalizado. Então você vai acompanhando essa máquina e aí o mangá termina quase perfeito com a repetição da primeira página, com uma mulher falando eu quero emagrecer. E eu digo que é quase perfeito, e aí eu vou colocar um minutinho e meio de spoilers aqui, que são as últimas 3 páginas. Se você não se importar, também não é um grande problema, mas pule essa parte, porque são as exatas últimas 3 páginas. Então, spoilers aqui.
Eu não gosto do finalzinho do mangá, realmente a perninha final, as últimas 3, 4 páginas do mangá, que é quando a Liliko forja um suicídio e depois ela vai pro México e meio que faz um show, um freak show dela com tapa-olho e cobras e tudo mais, e a concorrente dela, mais novinha, vai numa filmagem no México e descobre isso. Que meio que a história tenta vender isso como uma espécie de libertação, com ela saindo do sistema, mas eu também não gosto muito, porque se você for comprar essa ideia de que ela saiu do sistema, mas se colocando como uma espécie de aberração exótica, show exótico, sendo que talvez a maneira de sair do sistema seria destruindo o sistema, o que realmente é impossível, mas com ela aceitando-se como ela é e mostrando para o mundo que ela é assim, e não que ela só pode viver sendo uma aberração diferente do sistema. Então, eu realmente não gosto, mas essa é só a minha interpretação. Deve haver muitas outras interpretações válidas, mas é só um comentário sobre o final do mangá. Então é isso, fica aqui a minha breve, eu acho, 25 minutos de gravação, deve estar menos minutos de vídeo, mas enfim. Fica aqui a minha breve análise do mangá, votado pelos nossos padrinhos. Nossos padrinhos só escolhem coisas de qualidade pro canal. Antes foi o Yasumi Pum Pum, agora o Helter Skelter. Quando eu pegar o meu mangá de volta do Solanin, Solanin. Então, muito obrigado aos padrinhos. Se você também quer votar em mangás ou temas de vídeos soltos pro VideoQuest, a gente tenta atender os pedidos dos nossos padrinhos o quanto dá, também intercalando com coisas mais tópicas, mais recentes, para manter o canal semi-relevante. Seja um padrinho do VideoQuest e pelo link que está na descrição desse vídeo. Muito obrigado, falou! E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, dar uma olhada no restante do nosso conteúdo e também conferir o link na descrição desse vídeo do nosso Padrim. Qualquer contribuição, nem que seja R$1, já ajuda o VideoQuest a continuar existindo e a ficar cada vez melhor.